Vasco totalmente envolvido, pensando na Copa do Brasil no sábado, né? Todo mundo questionando, criticando a escalação do Payet com o Coutinho junto, né? Com o Verratti lá na frente. Na verdade que o Vasco não ameaçou de um momento, duas chances com o Coutinho ali, é isso que passou aí agora, para quem tá vendo. No YouTube, outra também que chutou fraco, não criou muito. Né? Agora o Vasco vai se preparar para enfrentar o Atlético Mineiro, precisando reverter um resultado de... Foi 2-1, né? Foi. Reverter o resultado de ganhar com 2 gols de diferença, ou até um gol de diferença para poder levar para o pênalti. Tem esse negócio também que o Vampeta falou, do Coutinho com o Payet. Payet ainda saiu fazendo biquinho, não tá jogando nada, pô, tá acima do peso. Tem que sair mesmo. O Vasco incomodou muito pouco o São Paulo no jogo. O Coutinho e o Payet são os jogadores mais qualificados do Vasco e acho bom que o técnico tente colocá-los juntos, mas é difícil hoje. Pela condição física, né? O Payet muito mal. O Coutinho até... É que o Coutinho ele errou, ele perdeu as oportunidades que ele teve, mas ele participou mais que o Payet. Né? O francês realmente muito mal, não tem nenhuma justificativa para ele ficar irritado ali quando saiu do jogo. Mauro César Pereira, o que acontece com o Vasco, né? Porque o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil, aí leva de 3 agora do São Paulo. E um assunto que eu quero levantar é o seguinte, a gente muito se questionou se valeria a pena o retorno, né, do Felipe Coutinho, se valeria a pena a contratação do Payet. Os dois juntos já não podem jogar. Eu acho que está muito claro isso, até pela força física. Futebol hoje é muito físico. Outra coisa, Payet saiu fazendo biquinho. Jogou colete no chão. Na minha opinião, patético. Patético, não jogou nada. Quer ficar chateadinho porque saiu por quê? E outra, Mauro, tem aqui na nossa pauta que o Kaique Lima, brilhante Kaique Lima, passou. O Coutinho ainda não ganhou pelo Vasco desde que ele voltou. Desde que o Coutinho voltou pro Vasco, 5 empates e 5 derrotas. O Coutinho, em momento nenhum que ele esteve em campo, ou entrando, ou como titular, o Vasco não venceu. E ontem ele teve chance, né? Acabou desperdiçando. O grande momento dele foi o gol de empate contra o Flamengo, né? Um jogo que o Vasco foi totalmente dominado e empatou no final. Aliás, assim, alguns jogos do Vasco, acho que dão sinais muito perigosos para o Vasco na Copa do Brasil. Claro que o time pode chegar no sábado, ganhar do Atlético de 1-0, 2-1 e levar para os pênaltis, levar nos pênaltis, ou vencer por 2-0. É possível. O Atlético ontem poupou o seu time, o Vasco não, né? O Atlético levou um time reserva para jogar contra o Fortaleza, o Vasco foi com força máxima até, ainda com essa combinação aí, essa tentativa que não deu muito certo da reunião do Payet com o Felipe Coutinho. Mas o jogo do Flamengo, em que o Vasco foi muito dominado e o placar foi muito mentiroso. Eu acho que aquilo, o Vasco tem que entender ali o seguinte, o Vasco foi dominado, não jogou bem e empatou o jogo. Ou seja, o resultado, legal, bacana, mas uma avaliação interna tem que ser feita para os jogos que virão, esse especialmente de sábado, e até numa eventual final, se conseguir a classificação, não pode ser aquele padrão. Jogar daquela maneira em 2 jogos finais contra o Flamengo, se for contra o Flamengo, vai perder. Vai ter que jogar mais. E contra o Corinthians também, se for o Corinthians. Aquela atuação não foi legal. E ontem, idem. Pela maneira como o São Paulo derrotou o Vasco e quando teve chance, o Coutinho acabou não decidindo. O Coutinho tem problemas físicos já há algum tempo, já chegou no Vasco também com problemas físicos, que mais de uma vez, né, já teve essa questão. E a reunião dele com o Payet, de fato, é muito difícil, né? É muito complicado, pelo perfil dos 2 jogadores, não é uma situação muito simples. E eu achei que o jogo de ontem deu um sinal bem preocupante. A mobilização e o comportamento da equipe no sábado terá que ser completamente diferente contra o Atlético, que joga fora de casa, mas joga com a vantagem, né? Ganhou o jogo em Belo Horizonte, tem uma vantagem de 1 gol, e o Atlético vai estar com o Hulk, com o Pedrinho, com o Paulinho, aliás, com a turma toda. Enfim, acho que o jogo de ontem deu um alerta importante para o Vasco. O time não pode jogar daquela maneira, não. Se jogar daquela maneira, não vai passar. O São Paulo ganhou com muita facilidade. Me surpreendeu até a maneira como o São Paulo conseguiu construir o placar. E quando teve chance, caiu no pé do Coutinho ali, que podia ter empatado o jogo naquele momento, estava 1-0, né? Ele desperdiçou.